todos muito bem-vindos. Esse é um dos episódios que eu mais tinha ansiedade de fazer, de bater um papo com essa minha convidada aqui hoje, que é a mãe da Lívia, é a avó do Bento, e ela não tem alunas, ela não tem seguidoras, ela tem fãs. E vocês vão entender de quem eu tô falando. E esse episódio tem um patrocínio muito especial da nossa parceira Tecnutri, a melhor empresa do food service brasileiro, com um mix de produtos que vai ajudar você a escalar seu negócio e na sua produção. Eu tenho a honra de receber aqui no 31º episódio do LookCast uma pessoa a quem eu tenho uma admiração incrível pela profissional e pela pessoa que ela é, e que talvez ela não saiba o quanto ela me ensina. É uma honra de receber aqui, como minha convidada nesse podcast, Dona Sandra Freitas. Doutora, muito obrigado pela sua presença, por ter aceito o convite. O dia hoje foi corrido, que eu sei, mas a sua presença aqui assim, é um desejo que eu tinha. A gente já está nessa parceria, nós somos parceiros comerciais. A gente está fazendo a conta aqui no microfone desligado, mas há uns 3, 4 anos. 4 anos. E quando eu fiz o convite para a senhora disse, e eu vou falar o quê? Eu tenho certeza que esse papo aqui vai render. Então, muito obrigado por ter aceito o convite da gente aqui. E muito obrigado a você, né? Eu sei que você me tinha nesse conceito, eu estou lisonjeada hoje aqui. E agradecer também, né, por estar aqui prestando serviço para uma empresa como Tecnutri, ter você como, vamos dizer assim, como supervisor, chefe, amigo. Eu sou um aprendiz da senhora. Nada. A gente é parceiro. É parceiro, é parceiro. Realmente. Doutora, assim, todo mundo que sentou aqui, a gente bateu um papo muito leve. A senhora me perguntou, é para falar sobre o quê? A gente vai bater um papo, é um papo que a gente conversa, que a gente troca aqui, mas é muito para as pessoas conhecerem a Dona Sandra e a história, a jornada um pouco dela, ou tudo, quem sabe, do que a senhora quiser, puder e quiser contar. De quando começou essa sua jornada? A senhora está de doma porque a senhora acabou de sair de uma aula. E não dava tempo, não era? Só para vocês terem noção do comprometimento dessa mulher. Eu fui buscá-la, inclusive, nessa aula. A senhora vai comigo. Ela veio com a doma que ela saiu da aula para bater esse papo comigo. Isso mostra o quão profissional a senhora é. Mas essa história começou quando? Porque todo mundo que senta aqui, assim, comecei porque é minha mãe, porque é minha avó, e eu comecei a fazer. Mas a Dona Sandra começou quando essa história junto com a gastronomia? Flávio, quando cheguei a Maceió, que eu vim transferida de Recife para cá por conta de compromisso de marido e tudo, né? Certo. Então, eu fui assistir aula num órgão público aqui. Deixava meu filho no Marista e descia. Um dia, a professora faltou. Eram pessoas muito simples, assim, do Vegel e tudo. Aí a coordenadora do curso disse, Sandra, substitua a professora. Licenciaram no curso de? Era curso de culinária, assim, cozinha, ensinar a ser doméstica, né? Aí a coordenadora do curso olhou para mim e disse, Sandra, substitua a professora, por eu estar assim, numa situação que o que faltava eu levava, eram pessoas muito simples, mas que a gente aprendia todo dia. Aí eu disse, a única coisa que eu sei fazer é bolo de cenoura e bolo de chocolate. Ela disse, você vai ensinar isso. Aí eu fui e ensinei. Mas tá, vamos lá. Vamos dar uns passos para trás. A senhora aprendeu como? Isso foi no dia a dia, né? Tá. Agora, assim, minha mãe foi confeiteira de bolo, de confeitar bolo, mas não tem nada a ver com essa modernidade de hoje. O dela foi naquele tempo que ela fazia o glacê, né? Mas eu nunca gostei. Eu era secretária executiva, mas quando eu cheguei aqui... Então a senhora veio de outro estado? Como secretária executiva. Tinha uma profissão, então? Tinha trabalhado 18 anos como secretária executiva. Aí tive que vir embora para acompanhar o marido. Aí meus filhos pequenos, eu não podia trabalhar o dia todo, não tinha rede de apoio. Aí eu dei aula. Quando eu dei aula, no terceiro dia dessa aula, tinha uma supervisora que tinha um entendimento com a empresa de farinha de trigo aqui.
Aí, quando ela me viu, ela achou que eu tinha dicção e domínio de sala. E disse, vamos para a empresa fazer um teste que estão recrutando professor. Aí eu fiquei assim, né? Uhum. Eu disse, mas eu vou. Quando eu cheguei lá, que eu fiz o teste, com 4 professoras já renomadas daqui, pessoas mais antigas, né? Aí eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, no outro dia, a secretária do diretor comercial ligou para mim. Dona Sandra, a senhora tem mala? Eu disse, tenho. Ela disse, a senhora vai para Aracaju, para o lançamento da farinha com fermento. A primeira empresa que lançou aqui em Alagoas, disse, a senhora vai para Aracaju fazer um lançamento de uma farinha com fermento. Aí eu fiquei meio indecisa, mas eu digo, peraí, eu vou ver essa dicção, né? Aonde é que o povo falha para eu acertar. Aí eu fui. Inclusive, quando eu fui, a professora dessa empresa tinha que me ensinar um pão de ló, que eu não sabia, e era isso que o gerente comercial queria. Aí ela me ensinou errado. Quando eu cheguei em Aracaju para dar aula, Flávio, eu não estava conseguindo, que eu chegava cedo, sempre fui de chegar bem antes da aula. Aí eu fui fazer isso e nada de dar certo. Aí, de repente, disse, Sandra, vai na padaria? Aí eu fui na padaria, tinha um profissional lá, eu perguntei a ele disse, não, o que está errado é isso aqui, se você fizer assim, vai dar certo. Eu fui, Flávio, e deu certo. Eu comecei com 22 alunas. Quando foi às 21 horas, já tinha 114 pessoas na frente do supermercado. E a pessoa que me ensinou errado estava em outra rede. Aí chegou, aí olhou para mim e disse, deu certo, Sandra? Aí eu disse, deu, porque quem anda com Deus não tem medo de assombração. Aí depois disso... Isso foi em que ano, mais ou menos? Há 28 anos atrás. Eu já vou fazer 30 anos de carreira. 28 anos atrás. Aí eu fui lisonjeada, ele disse, vai fazer o Nordeste todo agora, com esse lançamento. Aí eu fui, pá. Aí chegou uma hora que eu disse, eu vou ter que cuidar de mim mesmo. Assim, com essa dependência, muito chefe, não era que, né? Aí eu peguei, pedi para sair. Depois de quanto tempo? Depois de uns 8 anos nessa empresa. Aí também teve um impasse, né? Eu comecei a trabalhar frequentemente, mas eles se recusavam a me dar alguma vantagem em termos de segurança. Tá. E viajar não é fácil, né? Eu teria que ter pelo menos um seguro de vida. Eu tinha filho menor. Aí eu fui para o Senac. No Senac eu trabalhei 2 anos. Lá foi minha escola da vida. Como estrutura? Como estrutura. Aí fui para lá. Mas o Senac tinha uma politicagem que eu sou meia, né, temperamental. Aí um dia eu me aborreci, uma sexta-feira, deixei lá no cartão de ponto e disse, eu não trabalho mais para ninguém. Aí quando eu cheguei em casa, no final de semana, fiz uma carta para uma empresa de eletrodoméstico, uma grande empresa, dizendo que eu queria dar aula, mas eu não tinha eletro, que eu queria... Com 17 dias, na minha casa chegou batedeira, liquidificador. O que você imaginar de eletro, essa empresa mandou. Aí eu disse, agora ninguém me segura mais, né? Aí consegui um salão de festa. A pessoa que me cedeu o salão ficou tão preocupada que eu não ia conseguir tudo. Aí uma farinha de Recife mandou as pastas com a receita. Eu pedi patrocínio dessa farinha, ela acreditou em mim. Aí ela disse, Sandra, eu não vou lhe cobrar aluguel. Se tiver aluno, você paga. Se não tiver, você não vai pagar. Ali perto na Comendador Leão, um salão de festa que tinha. Alunas que já tinham comigo no Senac foi avisada. Quando eu cheguei lá, Flávio, 52 alunas num curso particular. Agora me pergunto como é que eu cheguei lá. Eu não tinha carro, nessa época não tinha Uber. Eu fui de manhã, levei uma primeira parte das coisas, fui de ônibus da Colina para lá, voltei para casa, peguei de novo no ônibus. Eu peguei ônibus 3 vezes para chegar nesse salão, porque eu não sabia se eu ia ganhar dinheiro. Para dar aula. Para dar aula. Aí eu descobri que a maior falha era que não existia receituário, nem existia organização dos produtos.
De onde vem essa sua Perspicácia. Porque assim, você fez uma aula, já foi chamada para dar um curso. Nesse momento não bateu uma insegurança de pensar, será que eu vou conseguir ou se eu não vou conseguir? Não pensei assim, sabe por quê? Porque eu sempre estudava, eu lia aquela aula que eu ia dar, eu simulava uma pergunta que a cliente ia fazer para mim, como até hoje. Você me dá um produto, eu crio uma receita para Tecnutri. Mas antes de eu dar aula, eu vou para mim mesma e digo, o que será que ela vai perguntar? Então, quando elas perguntam, eu sou muito certeira na resposta e eu também tenho essa humildade. Gente, se eu não souber, eu vou procurar ajuda na empresa e eu retorno para quem eu preciso dar esse retorno, entendeu? Então, essa segurança eu sempre tive em sala de aula. Eu não, acho que é Deus, eu tenho muita fé em Deus. Então, eu acho que essa segurança, e eu tinha uma filha, e tenho minha filha como referência. Então, Lívia é muito determinada. Então, ela, sabe... Você tem ela como referência. Como referência. E talvez ela é assim porque você, a senhora tá entendendo? Referência para ela. Então, ela é muito determinada. Então, eu dizia assim, eu consigo. Então, quando eu passei por esse salão de festa, aí eu pensei, vou buscar as empresas alagoanas, porque as empresas alagoanas, eu vou estar olho com olho no diretor de marketing. Mas se a senhora mandou uma carta para uma fábrica de eletrodoméstico, ela já mandou. Sim, mas assim. Senhora, imagina o pessoal. Mas cara, eu não tinha, nem pra onde sair, eu não tinha conhecimento. Olha, eu mandei carta para uma grande empresa de laticínio que tinha aqui. E o secretário do diretor comercial nunca entregou a ele, era carta registrada. Aí um dia eu fui no Bom Preço, no supermercado Bom Preço, e pedi um espaço para dar aula. Aí a menina de uma Palmeirão disse assim, eu lhe dou espaço, mas eu não tenho nada, eu lhe dou produto. Eu fechei com ela. Eu carreguei cadeira, eu montei, eu botei, porque não tinha sala de aula. Eu posso dizer até que eu inovei nisso. Sim. Porque aonde eu cheguei não tinha, Fábio. Eu levava balde para lavar os pratos escondidos de aluna. A aluna não percebia isso. Aí, quando eu estou lá dando essa aula, eu enchi de produto dessa empresa de laticínio. Quando eu estou dando aula, lotado no Bom Preço, o diretor comercial dessa empresa passa. Aí ele para e cruza as mãos e não entende, porque tinha os produtos dessa empresa e ele não tinha dado. Ele aguardou terminar a aula e me chamou. Como é que a senhora conseguiu isso? Eu digo, emprestado aqui na loja e depois eu vou devolver, porque faz 4 meses que eu mando carta para você, para o senhor, e o senhor não me responde. Ele, como é? Aí ele disse, amanhã de manhã, 8 horas da manhã, eu estou na empresa, vai lá conversar comigo. Aí ele descobriu onde estavam as cartas, né? Aí ele disse assim, me diga o que é que a senhora quer para trabalhar com a gente. Aí depois eu fui para uma outra grande empresa aqui, a maior da América Latina. Quando eu cheguei lá pela primeira vez, me deram uma caixinha de produto que eu vi no ônibus. Aí eu aprendi que eu teria que fazer relatório, porque o que marketing gosta é de foto, relatório, retorno, né? Registro. Eu disse, é aqui. Mandei. Quando eu mandei os dois, porque não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, Flávio. Era foto mesmo. Aí eu mandei. Eu disse, vou para outra. Aí fui para outra grande empresa alagoana, depois fui para outra. Eu digo, é com essas que eu tenho que investir, porque eu estou perto, eu preciso questionar com o gerente comercial, sabe? Aí teve lançamento de mistura, aí depois aí assim, eu acho que o respeito e a conquista veio pelo meu comprometimento e profissionalismo. E outra coisa, eu conquistei as clientes de supermercado, comecei a ver que ali era o primordial para o meu crescimento. No começo é difícil, porque você precisa aprender, ter mais empatia, tem dia que você não está bem, mas não interessa. Elas são, as minhas alunas hoje, eu posso dizer, é a razão de tudo que está acontecendo. Eu todo dia peço a Deus por elas, está entendendo? Mas eu tenho um comprometimento com elas. Eu não saio de casa para brincar. Eu saio de casa para dar aula. Outra coisa, o fornecedor, o representante,
A empresa que me credencia para trabalhar é muito sério, Flávio, quando a gente vai representar uma empresa. É a marca que você está carregando. Né? Então, assim, eu sou muito exigente. Eu peço a empresa, mas eu sempre dou retorno. Olha, é uma coisa tão assim que quando eu chego nas lojas, eu vou olhando nas sessões. Eu vou pegar esse gancho que a senhora me falou agora. Eu peço muita coisa e eu sempre dou retorno. Eu vou além. Uma das coisas que mais me chama a atenção na sua forma, do seu jeito profissional de ser, é a sua entrega. E isso é uma das coisas que me ensina todo dia. A senhora faz muito além do que poderia fazer. A senhora poderia fazer uma receita para uma aula qualquer. Mas a senhora entrega algo que é a grande experiência, é o que a senhora entrega além do que, teoricamente, a empresa espera da senhora. Isso é uma coisa que eu aprendo sempre, todo dia, quando eu vejo a senhora trabalhando. É entregar o a mais, é o algo a mais. E isso falta, e não é só na profissão, nem da senhora nem na minha, eu acho que falta no mercado. A gente entregar o além, a gente entregar o a mais. Porque quantas professoras culinaristas existem, quantos representantes existem, mas a gente, né, tem que causar essa experiência do a mais. E eu sempre observo, sou observador assim, a senhora não é tão presente nas redes sociais, mas como eu disse na abertura, a senhora tem fãs, não são alunas. A senhora tem pessoas que vão para qualquer lugar e talvez vão numa aula que a senhora já deu, mas eu tenho certeza que elas vão para dizer assim, sempre vai ter algo a mais. Isso é o que faz a grande diferença e faz a Sandra ser quem a Sandra é. Esse é o seu diferencial, na minha concepção. Talvez eu falando aqui, a senhora esteja pensando nisso, mas eu que enxergo de fora, eu vejo que isso é um dos seus grandes diferenciais. Fora que o a mais que eu digo às vezes é um receituário que a senhora faz tudo caprichado, todo padronizado. É uma receita a mais que a senhora dá extra à aula que está ali. É uma dica que a senhora para olhar e olhar no olho da pessoa e tirar uma dúvida que às vezes pode passar até na cabeça de muita gente que está ali e diz, como é que a pessoa não sabe fazer um negócio desse? E está aqui dentro dessa aula. Né? Nesses anos todos que a senhora tem de ministrar curso, eu não sei se a senhora já contabilizou quantas pessoas a senhora já não ensinou, mas a senhora impactou. Isso eu falo assim, isso é muito sério e é muito forte. Eu não sei se a senhora já parou para pensar nisso e se tem alguma experiência, algum caso que a senhora passe agora na cabeça e lembre que pode contar aqui. Eu acho que deve ter inúmeros que a gente vai passar a noite falando. Mas eu tive uma aluna, Flávio, que ela chegou numa sala de aula e eu notei que ela estava aérea, assim. Ela estava presente no corpo, mas não estava, sabe? E eu cheguei até ela, não sei como, peguei na mão dela, ela estava gelada, aí eu perguntei. E quando foi no fim da aula, eu disse assim, eu quero falar com você. Aí ela sentou lá, eu perguntei, né? Você tá bem? Você tá precisando? Ela botou para chorar. Ela disse, eu daria minha vida por uma liberdade. Assim, né? Uma pessoa... Ela estava numa situação emocional muito complicada. Ela me contou em pouco tempo. Eu disse a ela, por que você não começa a fazer comida para vender? Ela disse, mas como, professora? Aí eu tinha alguns itens, passei meia hora, inclusive a menina, uma coordenadora do supermercado que eu estava lá, disse, Sandra, você é psicóloga agora, mas aquilo me tocou o coração. Sim. Flávio, ela hoje tem uma loja de conveniência num grande supermercado, cafeteria, né, assim. Olha, você precisa ver o que ela manda para mim, tá entendendo assim? Não é que eu sou psicóloga nem nada, mas assim, eu sinto que é como se fosse uma missão minha hoje. O melhor de tudo é que eu amo o que eu faço. Se eu dissesse a você hoje, Flávio, se eu deixar
a culinária e tivesse enveredado pelo ramo de buffet, talvez economicamente eu tivesse, mas eu não teria o prazer de quando eu vou dar uma aula. Olha, a minha secretária diz o seguinte: a senhora se transforma. Os seus olhos brilham, dona Sandra, quando a senhora está dando aula, entendeu? Então, assim, eu acho que, eu vou repetir novamente, quando a gente entra em sala de aula, tem que ter uma entrega total. Quando eu passo o olho assim, que eu vejo, sabe, tem umas que... Mas assim, e hoje é como você disse, realmente, eu cheguei num ponto assim, que às vezes eu escuto coisa que emociona. Imagina. Tá entendendo? De dizer assim, eu tô fazendo isso, eu tô vendendo isso, eu venho... Olha, aqui na aula da professora Sandra, a gente esquece dos problemas. Você tá entendendo? Então, e outra coisa, o reconhecimento das empresas. Eu sou muito grata pelas empresas que hoje me patrocinam. Eu tenho um representante que ele diz assim: Sandra, você é toda certa. E quando eu digo, vá lá na aula, não vou não, você é muito certa, eu não preciso. Quando eu questiono alguma coisa com ele, e ele sempre acata, a gente troca, né? Porque, como eu digo, isso é uma troca, né? A gente senta, vê o que está precisando. E o hábito que eu criei de chegar no supermercado, nas revendedoras, para olhar, é uma coisa assim, que eu me apaixono pelas empresas. Tá entendendo? Entendi. Então, assim, eu posso dizer a você hoje que eu sou uma profissional realizada. E você tocou num assunto aí que eu estou precisando mexer, eu venho conversando com minha filha e vai acontecer no próximo ano. Eu me engajar nas redes sociais, que eu sempre fui muito avessa, mas eu acho que chegou a hora. Até porque daqui uns dias, né, quando eu falo em me aposentar, o povo, não, você tem muito... Não existe isso, não. Né? Aí, mas é um trabalho de dar aula que você não dá todo dia, né? Sim, então, assim, você pode ter espaço de uma para outra, pronto. Mas é uma coisa assim que eu digo, vou começar a trabalhar minha mente, daqui uns dias eu vou ter que deixar a sala de aula, mas elas fazem, você tem um pique que menina de 20 anos não tem. Não imagina essa data chegar, não imagina essa data chegar, esse dia mas hoje eu posso dizer, eu tenho muito que agradecer a Deus por essa realização profissional, agradecer a minhas alunas, que sem ela eu não chegaria onde eu cheguei, né? Assim, porque elas foram me dando credibilidade na praça, né? E eu procuro corresponder a essa expectativa delas, que elas estão sempre esperando mais da professora Sandra. Mas a culpa é da senhora, que gera essa expectativa. Mas em algum momento na sua jornada já teve, logicamente que teve, a vida da gente, eu digo, um eletrocardiograma. Claro, né? claro. Algum momento já passou na cabeça em desistir? Já. Quando esse meu crescimento foi... E pessoas assim ligadas que ficou daquela perseguição, sabe, Flávio? Mas aí eu O sucesso incomoda, né? Hein? O sucesso incomoda, né? E eu vi da minha filha o seguinte, quando eu disse assim, eu vou parar por aqui, que eu tenho do que... Assim, se eu... Sim. Ela disse, manhã, você não incomoda pelo bem material que você tem, não é pelo carro, uma casa. Você incomoda porque você transmite luz, transmite coisa boa. Então, isso ninguém arranca de você. E só se joga pedra na árvore que dá fruto. Entendeu? Então, assim, chegaram gente aí, empresas que eu presto serviço, a Sandra já está velha, tem que substituir. Aí a pessoa disse, só porque chegou aqui falando mal de você, não vai receber patrocínio? Isso é argumento? Não. Hein? Pode ser um argumento, mas é fraco. Não é? Muito Tá fraco. entendendo? Porque assim, quando você chega numa empresa, a Sandra manda nas empresas. Como eu mando? Eu conquistei isso, foi feito com trabalho. Flávio, dar aula representando grandes empresas é muita responsabilidade. Se você não fizer diferente hoje, você não tem espaço no mercado. Então, você disse assim, Sandra, você é uma profissional. Mas eu conquistei isso com você. Eu fui provando com o meu trabalho. Sim. Não é isso? Sem dúvida nenhuma. E outra coisa, a gente não sabe tudo. Todo dia a gente aprende. Exato. Exatamente. Então... Mas esse aqui é o seu diferencial, entendeu? A essa altura do campeonato, com a experiência que a senhora tem, com a jornada, com a caminhada, a senhora tem sempre a humildade de querer e entender que tem alguma coisa aí que eu preciso aprender.
as coisas vão mudando, a tecnologia vai chegando. Isso aqui é um exemplo. Exatamente. Que a senhora poderia dizer, não, purê de batata, não, eu faço o meu da batata, eu descasco a batata. Mas a senhora disse, não, mas vou testar. Isso aqui, eu vou citar o purê, porque eu me lembro num dia que a senhora disse, eu fiz 13 variações desse purê. Minha Nossa Senhora. Mas justamente, se você me entregasse o purê, você disse, dona Sandra, aqui está o purê. Se eu chegasse na sala de aula e abrisse e preparasse conforme as instruções, você precisaria de mim? Não. Então, quando surgiu Mistura Pronta aqui no estado de Alagoas, eu fui convidada para dar aula. E o diretor-geral de marketing foi presença nessa aula, num supermercado grande que tinha ali em Cruz das Almas. O que foi que eu disse? Me mande as misturas. Um mês antes eu comecei a fazer variedade. Então, do bolo de coco eu transformei numa toalha felpuda. No bolo de macaxeira dele eu fiz caramelizado. No bolo de chocolate com de festa eu fiz bolo xadrez. Ele assistiu a aula toda e gravou. Mas, dona Sandra, a minha curiosidade é... A senhora é meio autodidata, no caso. Não, eu gosto de criar receita. Mas isso é como? É a mesma coisa... não funcionaria comigo isso. Agora, eu sou... É porque, assim, quando eu foquei nas empresas de Alagoas, eu notei que elas não tinham isso. Elas não tinham culinária, elas não tinham receita. Então, à medida que as empresas foram crescendo e diversificando os produtos, iam mandando para mim. Faça um teste, tá entendendo? Entendi. Então, assim, eu gosto muito de botar os produtos na minha frente, à noite, e vou vendo o que é que eu posso juntar. Às vezes, claro, que sai uma ideia de alguma coisa que eu vi, que eu posso... Tá entendendo? Mas se você disser a mim, Sandra, você vai preparar um jantar como chefe de cozinha, prato individual, eu não tenho essa competência, eu não tenho essa habilidade. Tá. Agora, se você disser, Sandra, você vai preparar comida para um batalhão, tá aqui, ó, tudinho eu faço. Então, essa autodidática foi em cima do criação de receita. Então, foi onde eu conquistei meu espaço. Tá entendendo? Entendi. Tem um diretor de marketing que ele diz assim, de uma grande empresa, que ele mexe muito comigo, ele diz assim, eu quero saber o que é que eu vou botar na sua mão que vai ficar ruim. Tá entendendo? Ele diz isso para mim. Colabora o mesmo pensamento. O produto vai sair, ele manda lá para mim até sem nada, só embalar. Só produto. Para o produto e diz a mim o que para ser lançado ainda. Então, assim, são experiências com empresa que saiu receita que ninguém nunca imaginava. Tá entendendo? Entendi. Então, agora eu me lembro de uma, Flávio, eu fui dar aula e disseram assim para mim, Sandra, você tem que fazer uma pamonha. E eu nunca tive habilidade de fazer pamonha na palha. Eu digo, e agora, como é que eu vou justificar para minha supervisora? Se ela ver isso aqui, ela vai saber de que eu estou falando, amiga. Aí eu disse, espera aí, cheguei em casa, comprei milho, peguei a matéria-prima da empresa, transformei uma pamonha de forno. Levei para a empresa, foi o maior sucesso. Eu digo, olha, pamonha de palha, tá deselegante, vamos botar pamonha de forno. Tá entendendo? Porque mas é isso. Eu nunca tive habilidade, eu via minha mãe fazer, mas eu não consigo, ela vaza. E eu fui comprar milho, aí ralei tudinho, fiz. Hoje a gente tem uma linha de eletro que facilita, aí eu disse... Mas a senhora concorda que para algumas pessoas isso seria uma barreira e um empecilho para dizer assim, não vou conseguir porque eu não sei fazer? Mas aí você não tem espaço. Você, não tem pra onde, não tem você está com uma supervisora que trabalha há anos. A matéria-prima dela, ela queria aquilo. Na época festiva. E ela, fulana, vamos botar isso. Aí eu, tá certo. Aí fui para casa, né? Uns 3 dias depois, aí levei já pronto. Porque eu tinha um argumento que ela ia aprovar, né? Sim. Ela, Sandrinha, perfeito. E foi para os outros setores, né? Eu digo, é lá que eu vou saber se vai... Aí ficou pamonha de forno. Aí eu saí sem ser a de palha. Mas é isso. Tá entendendo? Essa versatilidade de a senhora pegar... Viu a canjica? Não teve não foi um empecilho para a senhora fazer. Micro-ondas. Vamos dar aula... Eu digo, peraí, mês de junho tem que ter canjica. Vou testar. Micro-ondas, canjica no micro-ondas, isso vai dar certo?
Sandrinha, vai. E deu. E eu testei. Agora também eu tenho uma disponibilidade de testar receita. Sim. E eu não preciso mandar recado para a empresa. Eu mando o produto, eu faço na minha casa, eu vou aprimorando, tá entendendo? Eu não vou para uma sala de aula no escuro sem testar a receita antes. Porque seria uma decepção muito grande ela dar errado na frente das alunas. Imagina. Já aconteceu? Já aconteceu assim? Não, porque, como eu disse a você... A senhora sempre esgota todas as possibilidades. E se não der para fazer, aí eu vou buscar ajuda, né? Assim, se a empresa... Porque, assim, eu tenho uma credibilidade muito grande que hoje as empresas não... Elas deixam que eu cuide disso. Sim. Hoje Total. Ninguém diz assim, olha, Sandra, não faça assim, eu não. sou um desses. A senhora pergunta, não, a senhora é quem decide, a senhora quem Tá resolve. entendendo? Eu sempre, daquela empresa, eu digo, tem algum produto que vocês querem que eu trabalhe mais ou trabalhe menos, né? Porque às vezes você precisa disso. Então, eu tive essa credibilidade. Quer dizer, eu conquistei isso. Isso, Tá entendendo? Correção. Agora, quando muita gente achava... Porque, assim, tem gente hoje que pensa que tudo isso veio muito fácil. Se eu ligar hoje para a Tecnote, mande um caminhão de produto, eles acham que eu recebo. Mande para outra empresa. Tá entendendo? E que a Sandra tem domínio sobre essas empresas. E não é isso. Aí esquece de ver o meu profissionalismo. Exatamente. Tá entendendo? Que foi conquistado, como a senhora passo a passo. Exatamente. São muitos anos. Tá entendendo? Eu não esqueço nunca de eu chegar numa empresa e a pessoa dizer assim para mim, diretora, assim, eu tá numa mesa cuidando de um almoço assim, a pessoa dizia, olhar para mim e dizer assim, a senhora é pau para toda a obra, né? Entendeu? Na pandemia, ligando para as empresas, né, que parou tudo, eu ouvi de todas elas dizer assim para mim, é na saúde e na doença, agora é que a senhora vai precisar da gente. E chegar na minha casa, os produtos que chegam para mim, tudo, que a senhora agora é que vai precisar da gente. E dizer assim, se precisar de alguma coisa, a gente está aqui. Então, isso para mim, na pandemia, foi... Tá isso entendendo? É reciprocidade, né? Você devolver aquilo. Agora sim. Sabe que... Graças a Deus que vai estar em boas mãos. não fui... Aí, porque diz assim, Sandra, você não procura buscar ajuda, você procura trabalhar. Foi isso, tá entendendo? Então, mandou para mim, eu continuei trabalhando. Olha, fulano, que eu vou fazer isso. Não quero saber. Vai chegar lá na sua casa. Tá entendendo? Então, assim, isso para mim foi o ápice do reconhecimento profissional quando houve a pandemia. Chegou agora, vamos imaginar, chegou agora um cenário aqui, chegou agora uma encomenda de uma festa e uma turma com 30 alunos. Suponhamos que o financeiro seria o mesmo. A Sandra ia fechar com quem? Se eu tiver que abrir mão... Não, só posso escolher uma das duas. Não, eu abriria a mão da encomenda, eu ia para a sala de aula. Por isso que eu disse a você, se eu tivesse enveredado pelo caminho dos bufês, tá entendendo? Mas a realização como pessoa, por isso que eu digo, Flávio, eu acho às vezes que isso é uma missão. Total, isso é propósito. Você tá entendendo? Deus escolhe alguns para algumas coisas. Tá entendendo? Às vezes eu tô braba assim, não sei o quê. Aí quando é dia de aula, a minha secretária olha para mim e faz, pronto, agora acalmou tudo. Ela vai dar aula. É assim mesmo que ela diz, tá entendendo? Minha querida Rosa. É, a Rosa. Beijo, Rosa, você é um anjo. É mesmo, na minha vida, né? Pronto, eu vou dizer assim, eu também tenho uma rede de apoio boa, né? A Rosa tá mais de 25 anos comigo, é uma pessoa... Não é fácil, isso aí é uma coisa que eu acho impressionante. 25 anos. E se vocês forem lá na casa dela, a Rosa parece que começou hoje a trabalhar. Ela é. Aí quando eu fico braba, ela faz, a fatura do cartão chegou. Mas é uma pessoa... Se Dona assim, Sandra não fosse da culinário, ou tanto como professora, ou como, sei lá, produzindo para buffet, o que é que Dona Sandra seria? A senhora se enxerga fazendo outra coisa? Já parou para pensar nisso ou foi a primeira vez que alguém lhe perguntou? A primeira vez que alguém me perguntou, eu acho que não. Eu nunca pensei de ter... Nunca teve um plano B na vida da senhora? Quando eu saí de ser secretária, eu enveredei. Mas assim, quando eu digo plano B, aí eu fui trabalhar com doce e salgado, né? Porque eu dou aula, aí... Sim,
Comida. Para quando não tiver. Comida, mas assim, sem ser. Nunca pensei. Nunca pensei. Então é vocação mesmo. Hein? Isso é vocação. Tá entendendo? Com um propósito muito bem definido. Que é o propósito de impactar a vida de outras pessoas. Pronto, era o que minha mãe dizia. Sabe que minha mãe é uma pessoa assim, muito de visão, de coisa assim. Ela dizia. E eu lembro das últimas conversas que a gente teve no hospital, ela disse, minha filha, você tem muita luz, viu? Dá para iluminar muita gente. Ela sempre dizia isso para mim. Eu me lembro que umas 2 semanas antes dela falecer, eu estava no hospital com ela, e ela dizia... Aí eu dizia, mãe, a senhora também, porque a casa dela sempre foi cheia, a minha casa lá também é muito cheia. Gosto muito da meninada, de gente lidar com gente jovem. Mas eu hoje, mais do que nunca, tenho certeza que isso é uma missão que Deus me deu. E eu estou muito feliz, Flávia. Eu sou como eu vou repetir de novo, eu sou uma pessoa realizada, tá entendendo? Em todos os sentidos. Tenho uma filha maravilhosa, tá entendendo? Que ela é minha fonte de inspiração, tá entendendo? Uma pessoa muito profissional também. E o neto? Bentinho é a vida da vovó Sandra, né? Mas construir isso tudo... foi difícil, Flávio. Foi. É muito trabalho. Flávio, eu vou me lembrar de uma vez que eu tinha que comprar filé de frango, umas coisas aí. Por encomenda? Não, eu tinha que comprar para fazer encomenda, sim, assim, né? Sim. Mas no começo, que eu não tinha essa procura que eu tenho hoje, né? Esses clientes que eu tenho hoje. Aí eu fui para o mercado e não tinha dinheiro, porque não tinha Uber, meu filho, era táxi. Eu vim e deixei a metade da feira numa quitandazinha que tinha perto de onde eu morava. Aí fui para casa, levei na cabeça, trouxe isso dentro. Eu já tinha começando a dar aula, né? Aí eu botei um boné para não haver um reconhecimento. Não dá uma história, né, Flávio? Não dá. História. Uma vez eu fui dar aula em Piranhas, com uma empresa. Cheguei lá, não tinha água. Meu Deus. O lugar sujo. Aí foi a prefeitura que fechou. Aí eu perguntei a uma pessoa assim, como é que a gente faz para falar com a prefeita? Desce essa ladeira que a senhora já está lá. Eu desci andando. Cheguei lá e disse, prefeita, não tem água. Não tem. Prefeita? Fui direto. Prefeita. Foi porque é cidade pequena, né? Desci. Digo, não tem água. Eu cheguei aqui, vim de Maceió. Não tem ninguém. Ela disse, vou mandar levar a senhora lá de volta. A senhora vai almoçar num restaurante que tem na beira do rio. Certo? Daqui a pouco chegou uma saveira, acho que com as 10 pessoas de limpeza. Fábio, em meia hora estava tudo limpo, arrumado. Agora a prefeita maluquinha mandou para mim 150 pessoas. Aí eu disse logo para 2 lá, vocês vão ficar, porque quando eu peguei a lista, né, mas assim, tinha muita comida, muita coisa para eu trabalhar, grande empresa, a empresa também me deu um bom suporte. Essa aula terminou 8 horas da noite. Já andei em caminhão baú, trancada, para poder levar fogão onde eu ia trabalhar, porque não tinha fogão. O gerente da loja, de noite eu pego, aí ela na casa, aí de manhã não tem carro. Professora, mande qualquer carro. Quando eu vi, chegava caminhão baú, eu me trancava dentro do caminhão e ia para a empresa. Né? Aí hoje... Mas a vida da Sandra parece que é muito fácil, né? Sempre foi, né? Tá entendendo? De olhar no pátio assim da empresa e olhar, não tem carro, só tem aquele caminhão baú. Eu digo, bota tudo dentro e vamos embora. E eu atrás no caminhão, porque... Tá entendendo? E uma alegria assim, quando eu contava a Lívia, mãe, tá entendendo? Chegar em supermercado, a sala suja, eu digo, onde é que tem uma vassoura? Limpava a sala, varria e fazia tudo. Por isso, Flávia, eu cheguei no patamar profissional que hoje eu escolho. Tá entendendo? Claro. Eu acho que eu mereço hoje escolher. Sim. Tá entendendo? Já passei. Então, assim, a sala tá suja, não tem, eu limpo. Trancava quando as alunas chegassem, não tem que... Olha, eu aprendi que roupa suja se lava em casa. Então, eu não vou para frente de uma sala de aula e dizer, olha, a loja não tem competência, que faltou isso, nada. Eu resolvo lá atrás. Isso é profissionalismo. Não tem que dizer, tá entendendo? Fazer então, eu chegava numa loja, a pessoa dizia, não tem não quem faça. Eu digo, tem vassoura? Me dê. Aí eu varria, arrumava,
Depois descia, tomava banho, trocava farda e dava aula e nunca... Você está entendendo? Uhum. Porque você não sabia quem estava naquela plateia. Verdade. Podia estar um diretor daquela loja, podia estar um gerente. Podia estar alguém que gerou uma expectativa para assistir uma aula da Dona Sandra e de repente... Você está entendendo? Então, eu aprendi isso e fui aprendendo. Agora, hoje, eu sou exigente em termos de estrutura física, né? Horário. Porque você precisa ter qualidade para oferecer qualidade às suas clientes. Né? Então, assim, a gente foi conquistando isso, as lojas também se equiparam melhor, né? Foram, né? Assim, porque eu me lembro, numa grande rede de supermercado que não existe mais aqui, numa semana de Páscoa, eu tive que levar uma geladeira. Para um supermercado. Levei uma pequena que eu tinha e levei a geladeira e fogão. Quer dizer, então eu posso me considerar uma pioneira nesse sentido. Não, sem dúvida. Tá entendendo? Então, assim, depois aí o pessoal foi vendo, tá entendendo? Sala quente, eu dizia pro gerente, o dono, melhor isso aqui, a gente tem, né? Vamos evoluir, vamos melhorar, oferecer. E não é por mim, que eu digo sempre, a cliente é da loja. Sim. Você está fidelizando o seu cliente. Proporciona uma experiência. Eu tenho que cuidar bem do seu cliente, que ela vai dizer assim, em tal loja eu fiz um curso maravilhoso, depois é que ela cita o nome da Sandra. Entendeu? Exatamente. Então, quando eu represento a empresa, eu sou muito séria, eu penso muito nisso. Esse é o profissionalismo. Doutor, eu sabia... A gente poderia passar mais tempo conversando aqui, mas chegamos no nosso horário. Eu sabia que ia ser diferente por tudo que eu já falei, do que eu enxergo de como é a Sandra profissional e a Sandra pessoa. Eu queria que a senhora olhasse aqui para a câmera e deixasse alguma mensagem, algum recado para suas alunas, para quem a senhora quiser, fique muito à vontade. Olha, primeiro agradecimento a Deus, né, por tudo que eu conquistei até hoje, as empresas que me deram credibilidade para eu representar elas. Sou muito grata por todas que eu represento, né, e trabalho com elas. A minha filha, que é minha fonte inspiradora, e as minhas alunas, porque se eu cheguei até aqui, é porque elas me credenciaram, né? Elas valorizam o meu trabalho, então eu sou muito grata a todas elas. Não vou citar nomes, senão a gente vai... ser injusto, né? Então, amo a todas e procuro ser melhor em cada coisa que eu faço por elas. Então, assim, o meu muito obrigado a todas elas. Gente, muito obrigado por acompanhar. Já se inscreve aqui no canal. Mais uma vez, nossa parceira Tecnutri, melhor linha. Para você quer evoluir, avançar, escalar a sua produção, seu negócio de alimentação, melhor marca de produtos para o food service, Tecnutri, onde a Dona Sandra é nossa parceira. É a empresa que vem crescendo com um mix de produtos incríveis. Procure na sua loja de preferência. Se inscreve no canal aqui. Esse papo foi incrível. E a gente se encontra no próximo LookCast. Um abraço.